por causa da sua deficiência, por causa de tudo aquilo que ele passava, Bartimeu ele teve que buscar o sustento da sua casa, o sustento sempre da sua família, através da mendigância. Porque naquela época as pessoas que tinham deficiências físicas, elas não podiam trabalhar. Naquela época, pessoas que eram desprovidas da sua saúde física, elas tinham que mendigar, tinham que buscar o sustento de outra forma. E a Bíblia nos diz que todo dia Bartimeu ele ficava à beira do caminho. Aleluia! Eu vejo que aquele homem, diferente da situação a qual ele passava, ele sempre buscava algo para a sua vida. Bartimeu era bem diferente daquele homem paralítico que nos fala no capítulo 5, segunda narrativa do evangelista João. Aquele homem que ficava em um leito, em uma cama, prostrado, esperando o movimento das águas. Bartimeu não, ele não ficava prostrado, ele ia atrás do seu milagre. Aquele homem estava ali e ele viu a água se mover, ele viu pessoas que se jogavam, mas quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chegou diante dele e perguntou para ele: ei rapaz, o que você está precisando? O que você quer que eu faça? Ele falou: mas Senhor, eu não tenho ninguém que possa me ajudar, eu não tenho ninguém que me atire nas águas quando ela move, e muito pelo contrário, toda vez que eu tento ir, alguém vai na minha frente. Quem sabe muitos de nós aqui, nós estamos arrumando desculpas para Deus, nós estamos procurando alguma coisa para não fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, mas nós temos que ser como Bartimeu. Quem sabe o homem que mesmo indiferente à sua situação, ele ia atrás do seu milagre. Aleluia! E quando eu vejo Bartimeu à beira do caminho, eu vejo uma grande multidão que ia passando por onde ele estava, porque o homem, quando busca o milagre passa por ele. Aleluia! Louvado é nosso Deus. É como eu e você aqui nessa noite, que viemos adorar o Senhor Jesus. De repente você olha um culto como outro qualquer, mas eu quero dizer para você nessa noite que não é um culto como outro qualquer, não. É o dia do seu milagre. Sabe por quê? Você fez como Bartimeu, saiu lá do seu lugar de conforto e veio, quem sabe, para a casa do Senhor, buscar a Ele em adoração. E o nosso Deus é poderoso para te dar o teu milagre nessa noite. A Bíblia nos diz que Bartimeu, então, ali à beira do caminho, ele ouviu daquela grande multidão que quem passava por ali era Jesus. E Bartimeu, quando ouve ali que era Jesus que passava, Bartimeu, então, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluia! Eu quero nessa noite intitular essa mensagem, subordinada ao tema: duas características de uma igreja. Uma que era cega e começa a ver, a outra que via, que enxergava e se torna cega. A primeira característica que eu encontro na igreja que era cega, a igreja Bartimeu, que não enxergava, que não tinha visão nenhuma. A primeira característica que eu vejo dela é que ela sempre vai reconhecer Jesus como filho de Davi. Bartimeu, ele não pensou duas vezes quando falaram que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali. Na mesma hora, Bartimeu, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! A Bíblia diz que o clamor dele fez com que Jesus parasse. Mas quando eu analiso esse texto bíblico, essa passagem bíblica, eu vejo primeiramente que Bartimeu, ele era um ouvinte assíduo da palavra do nosso Deus. Bartimeu, quem sabe, ele era um crente, como está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 5, que uma grande multidão foi ter com Jesus, mas essa multidão não é indiferente às demais outras, elas foram para ouvir a palavra do Senhor. Bartimeu era um homem que ele aproveitava todos os momentos quando alguém falava acerca do Messias. E o ensinamento naquela época era que Jesus era o filho de Davi. Toda vez
Eu vejo o próprio Jesus no capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos, versículo 35. Jesus chega para os pregadores daquela época, para os escribas, para os fariseus e para os homens que ensinavam a poderosa palavra dele. Jesus naquela hora diz para eles: olha, como pode ser o Messias, o filho de Davi, se o próprio Davi disse através do Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: colocarei os teus inimigos por escabelhos dos teus pés. Jesus diz para eles: olha, se o próprio Davi lhe reconhece como Senhor, como ora, pois, pode ser ele seu filho? Jesus estava naquele dia e naquela hora. Jesus estava dizendo para os pregadores daquela época, Jesus estava dizendo para ele: olha, vocês precisam parar de pregar para o meu povo, para a minha nação, para o meu povo eleito, que eu sou Deus terreno. Não, eu não sou um Deus terreno, porque o povo daquela época, eles esperavam o Messias que fosse vencer a opressão romana, eles esperavam o Messias que fosse conquistar territórios para ele. Tanto é que nós vemos na Bíblia Sagrada o próprio discípulo por nome João e Tiago, certa feita chegando diante de Jesus e dizendo para ele: olha, Senhor, permita-nos que um sente à direita e outro à tua esquerda. E o próprio Jesus disse: olha, rapaz, quero te dizer uma coisa, sentar à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim, mas do cálice que eu beber, vocês podem beber. Aleluia. Jesus nos chamou, foi para algo muito mais glorioso. Aleluia. Jesus, ele quer que nós entendamos nessa noite que ele é Deus espiritual, ele é um Deus espírito. Jesus, ele vai muito mais além daquilo que eu e você temos interesse muitas vezes. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em buscar as coisas terrenas. Mas pastor, que negócio é esse? Então eu não posso buscar as coisas terrenas. Pode ser, meu querido, mas que elas nunca tomem o lugar do Deus eterno na minha e na sua vida. Sabe por quê? Jesus, ele é o Deus maior na minha e na sua vida. Se os homens e os pregadores daquela época conhecessem o que está escrito em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 2, que diz: era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A nós o